Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa devocional de hoje, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos do 1 ao de número 27, Paulo trata sobre a liberdade dele como pastor, como apóstolo e os seus direitos. Ele vivia num período de grandes embates sobre o posicionamento dele contra as impurezas da sociedade que adentravam a igreja através das famílias. E ele começa o seu discurso aqui, onde lemos: Não sou eu, porventura, livre? Não sou eu, apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos? E os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas, se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei,
Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nesse texto, Paulo trata do embate no diário da igreja, e isso acontece nas igrejas até hoje, a questão do sustento. Ele que fundou muitas igrejas na sua pregação do Evangelho, está aqui chamando os irmãos à memória de que ele viu o Senhor, recebeu o seu ministério direto de Jesus. E que se eles estavam ali, foi fruto do trabalho dele no Senhor. E ele está pedindo, ao invés do embate, a honra, não é? O que eu sou para vocês? E vocês, se estão aqui, são o selo do meu apostolado. Então eu peço somente a honra. Eu preciso viver do meu trabalho. E, de certo, alguém estava achando que o Paulo era pesado, né? Paulo não merecia receber do seu trabalho na obra. E ele se posicionou, dizendo: porventura falo isto como homem, porque na lei de Moisés está escrito: não atarás o boi quando ele pisa o trigo. Ou seja, que a falta do sustento não seja um impedimento para a intrepidez na obra. E nós vemos aqui também a metáfora do atleta que se prepara para ser o campeão. E muitos competem, mas um só recebe o prêmio. E ele tem essa mentalidade de dedicação, de abnegação, com um atleta para ganhar a medalha de ouro. E ele estimula os seus liderados a terem esse posicionamento. Paulo era muito inteligente, né? E ele sempre tinha um argumento forte, né? Ele também faz uma comparação ainda dentro do esporte, que se o atleta se dedica tanto, em tudo se abstém, faz um regime alimentar, faz horas de treinamento, se dedica para ser o melhor, e isso por uma coroa corruptível, quanto mais nós que buscamos a coroa da justiça, que tem muito mais valor e é eterna e ninguém pode roubar de nós. Então, irmãos, nesses tempos de grande embate entre os consagrados a Deus e outros que acham que é fanatismo, que é exagero, outros que acham caro, né, o sustento na obra, há muitas palavras contra isso, e há muitas palavras também de pessoas que fazem do sustento um grande negócio. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Isto rouba a liberdade no coração de muita gente. Que na palavra de Deus hoje, esse texto bem esclarecedor sobre essas questões de usos e costumes, de sustento na obra, de posicionamento pastoral, que nós consigamos, na força do Senhor, vencer
essas conversas, estes embates que dividem tanta gente nos dias de hoje. Lembremos-nos que Deus nos chama para uma vida de comunhão, firmeza de propósito e direção. E isso só pode ser vivido na unção do Espírito Santo de Deus que Jesus deixou para nos ensinar todas as coisas. Que Deus nos abençoe, nos dê resiliência contra esses ataques do mal, utilizando-se de pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me.